Natuza Neri se revoltou quando falaram bem de Bolsonaro na frente dela. O governo Bolsonaro entregou resultados fiscais de melhor Ela não gostou. das contas públicas. Ela não gostou. Do lado. Depois disso descambou. E depois, no governo Lula, a coisa volta a se deteriorar. Não, no governo Bolsonaro, o fiscal do não governo vai aceitar, Bolsonaro, Joel, não vai aceitar. No ano da Mentira, eleição, mentira. foi descalado. Não é o resultado Outra notícia de hoje. Olha só de onde veio o dinheiro que foi para ministros. A chegada de recursos do PCC, esse grupo criminoso e familiares dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Meu irmão, o Brasil não é feito de autoridades, é feito de máfias. E esse cara aqui que foi preso foi detido por criticar Lula, por chamar Lula de ladrão. Ele ouviu. Essa e muitas outras notícias é o que você vai ver agora. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Marcos Serrano e eu comento notícias de política. Você já deve ter me visto alguma vez em video shorts que eu comento aqui no canal. Se inscreva, compartilhe, comente, dê um like, tudo isso é muito importante para a manutenção do canal. Você pode também se tornar um membro e ter vários privilégios, incluindo participar de um grupo do WhatsApp exclusivo e conversar diretamente comigo. E se quiser se aprofundar um pouco mais em política, até para rebater aquele esquerdista que manda você estudar, conheça o meu e-book que explica exatamente o porquê que vivemos essa situação atual de extrema polarização. Mas vamos ao que interessa. E a jornalista Natuza, quer dizer, jornalista não, jornalista pura verdade, Natuza Neri é uma militante política. Olha o que ela disse. Natuza Neri ficou revoltada porque Joel contrariou a posição política dela. Então ele o tempo inteiro vai ser cobrado a explicar o governo do próprio pai, do qual ele fez parte também, como senador, mas era defensor do governo. Criticar Flávio. Existe fator que é sempre levantado nessas horas e com certeza vai ser também para muitos problemas do governo anterior, pode ser levantado o fator pandemia, para dizer, olha, a pandemia realmente bagunçou de tal maneira tudo que não dá para atribuir ao governo uma série de coisas. Bem, Joel, muito bem. Problemas sociais, saúde pública, problemas na educação, a pandemia foi um fator ali que bagunçou tudo. E, estritamente, do ponto de vista econômico, fiscal, o que ele vai poder apresentar é, olha, na pandemia, o governo realmente gastou muito mais, mas daí nos 2 anos seguintes, ano da pandemia 2020, né? Daí na sequência, 2021 e 2022, o governo Bolsonaro entregou resultados fiscais de melhor. Ela não gostou. Das contas públicas. Ela não gostou. Do lado. Depois disso, interrompeu. E depois, no governo Lula, a coisa volta a se deteriorar. Não, no governo Bolsonaro, o fiscal do governo Bolsonaro, na segunda metade, no ano da eleição, foi descalado. Não é o resultado do endividamento do... Tem toda a questão, a discussão, o que fazer com os precatórios, que aumentaram muito, uma parte da conta foi passada à frente, mas houve também um corte de gastos estrutural ali. É isso que dá uma militante política querer ser jornalista, não adianta, ela não vai falar a verdade, ela não quer saber dos fatos, ela quer saber da ideologia política dela. E lembrando que Joel Pinheiro, esse cara que tá falando com ela aí, esse cara é de esquerda. Só que a Globo News, ela é tão de esquerda, tão de extrema esquerda, que o Joel Pinheiro faz o papel da direita lá. Né, de tão de esquerda que a Globo News ficou. A Globo News não aceita, não pode falar bem de Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, tem que falar mal. O cara foi mostrar um fato, uma verdade, que o governo Bolsonaro acabou com um superávit de bilhões, e no governo Lula já entrou, já ficou, hoje aqui está no total déficit fiscal no país. E o cara, isso todo mundo sabe, isso é informação comum. E a mulher está dizendo que o governo Bolsonaro acabou, minha filha, pelo amor de Deus, o governo de esquerda tem por base o social na frente da economia. O governo da direita tem por base a economia na frente do social. Cada um tem sua crença, um acha que é melhor o social primeiro, o outro acha que é melhor a economia primeiro, para que todo mundo ganhe com isso. E ela quer dizer que o governo Bolsonaro terminou com a economia ruim e que Lula que tá melhor. Oh, meu Deus do céu, tomou essa aí, pediu para levar um na cara e levou. E essa notícia aqui, esse vídeo que eu vou colocar agora, que não é um vídeo atual, já tem um tempo, mostra exatamente isso. No caso, foi aquela Sandra Coutinho, que é completamente anti-Bolsonaro e anti-Donald Trump. E ela foi discutir com
Demetrio Magnoli ficou sem argumento. Adivinha qual foi a cartada que ela lançou? Adivinha? Se essa briga fosse hoje, Demetrio poderia pegar até 5 anos de prisão. Misoginia. Desculpa, mas nesse assunto, eu sei que pauta identitária ninguém mais tem paciência. Mas quem tem lugar que fala sou eu. O caminho para as mulheres é mais difícil. O argumento dela é esse. É mais difícil Não, as pessoas... eu tenho lugar de fala também porque eu sou um analista como político. Mulher? Não. Você é mulher? Veja, eu analiso Eu sei, meu voto amor, o mas deboche, acontece o deboche. que a misoginia é uma país. Meu coisa amor. real. Isso é uma questão Vai ver profissional, Sandra. a raiva que você das Eu entranhas. faço análise política de todos os Eu tô querendo setores do te dizer. eleitorado em países Mas diferentes. você está mansplaining Então, para mim, essa né? é uma Algo questão que eu tô profissional. tentando dizer Se como você mulher. diz que eu não Curioso, né? posso analisar Começou a usar as palavrinhas o comportamento mágicas. de parte do eleitorado. Olhando esse vídeo, quem você realmente acha que tem argumento? Falou em lugar de fala, pode ter certeza que a pessoa não tem argumento, papai. Quer ganhar de qualquer jeito. Eu sou mulher, só quem pode falar sou eu. Quem é que leva esse gente que fala isso a sério? Claro que quem realmente vive a situação tem mais lugar de fala. Mas a esquerda usa esse tipo de colocação como se fosse argumento. Não, você não pode falar porque sou eu que tenho lugar de falar. Você não sabe o que você está falando. Quem tem lugar de falar sou eu. Quando muitas vezes uma pessoa que não tem aquele lugar de fala, mas que estudou, que sabe sobre aquele assunto, que está preparado para debater, para argumentar, muitas vezes pode falar alguma coisa até mais interessante do que outro ali que tem o tal lugar de fala. Sem falar que pelo jeito que ela falou ali, pela forma dela se portar, pela forma dela agir, dá pra ver que o problema ali era falta de argumento. Ela queria calar o cara, não deixou ele falar. Ô, meu amor, pelo amor de Deus, né? Essa mulher é horrível, né? Ela é do tempo que Eliane Cantanhede estava lá, que Daniela Lima, anterior da Daniela Lima, e a Globo hoje, ela tá muito mais, a Globo News tá sentindo na pele que tá todo mundo vendo os absurdos lá, esquerdistas. A Globo News colocou um freio, demitiu Daniela Lima, Eliane Cantanhede, e tá todo mundo hoje com o pé mais atrás. E colocaram uma mulher como Malu Gaspar, que eu não vou dizer é de direita. Não, ela disse que o golpe de Bolsonaro foi golpe mesmo, ela tem a cabeça de esquerdista. Mas pelo menos tá criticando o STF, que antes parecia que era uma barreira, ninguém podia criticar o STF lá. Daniela Lima era porta-voz, né? Talvez por isso que Daniela Lima se deu tão mal na Globo, porque ela virou porta-voz do STF. E acho que é até hoje. Mas Malu Gaspar está criticando o STF. Não aconteceu nada com Malu Gaspar ainda, como aconteceu com jornalistas de direita, né, como Augusto Nunes, Rodrigo Constantino, porque ela está na Globo News. Né? Isso aí, a Globo ia se virar. Se alguém mexer com o jornalistinha da Globo lá, eles vão se virar contra o STF. E o STF morre de medo disso. Pode ter certeza. Mas olha o que Malu Gaspar falou. Eu não sei se o Malu Gaspar tá acreditando nessa conversinha aqui. Olha pra isso. A imprensa tradicional só tá reclamando do inquérito das fake news agora, 7 anos depois. Ele está dizendo que ele está chegando a um acordo com o Alexandre de Moraes para encerrar o inquérito das fake news. É isso que ele disse. É um inquérito que tem 7 anos e que se transformou num grande monstrengo no Supremo Tribunal Federal, uma excrescência hoje esse inquérito no Supremo, que foi aberto lá em 2019, supostamente para investigar uma questão relativa a investigações que fiscais da Receita faziam sobre mulheres de ministros, mas já serviu para censurar matérias jornalísticas, já serviu para apurar fake news, já serviu para apurar milícia digital. Ele já virou várias outras coisas. Pô, minha filha, você vai acreditar nisso? De hoje que tem jornalista denunciando esse inquérito absurdo. Só agora vocês se atentaram para isso? Achando que tudo pode mudar? Não vai não, minha filha, é ano de eleição. Vocês mesmos já assumiram que Moraes usa esse inquérito para evitar críticas ao Supremo. E Moraes, que não tem moral nenhuma, vai perder essa chance de se defender? A questão é justamente esse ano de eleição. Moraes não é louco de tirar inquérito, de se enfraquecer no ano que eles querem garantir a esquerda de novo no poder, como eles fizeram em 2022. É isso que o STF quer. Leia meus lábios. O STF quer garantir a esquerda para sempre no poder. A meta principal deles é essa. E Camarote aqui matou a charada. Camarote, que é um lulista, todo mundo sabe, e ele matou a charada. Veja só, tem gente que acredita que Moraes vai finalmente acabar com o inquérito das fake news. Nesse ponto aqui eu concordo com o lulista Camarote. Eu não vejo hoje ambiente dentro do Supremo, mesmo com essa pressão externa, para
encerrar nesse ano de 2026 o inquérito das fake news, justamente por ser um ano de eleição. Então bate muito com essa apuração que você trouxe aí do Otávio, que bate, por quê? Porque nesse ano de eleição a percepção é que o Supremo vai para o holofote, vai para a mira de candidaturas. Então essa é a lógica, eu diria que o Supremo não é um só, mas eu poderia dizer que é a lógica majoritária hoje. O mais interessante é que ele fala quase sem se envergonhar, que ele admite que o Supremo vai manter o inquérito das fake news por causa das eleições, para se defender de críticas e, consequentemente, interferir nas eleições, sempre para o mesmo lado, né? Como é que o cara não ruboriza o rosto falando isso? Olha, gente, o STF vai manter o inquérito das fake news para poder garantir que no ano de eleição não ocorram críticas e eles possam fazer o que ele quiser. E todo mundo sabe que eles fazem o quê? Favorecem a esquerda. O TSE, que é o STF, favorece a esquerda. E o cara fala isso numa boa. Por quê? Porque ele é de esquerda. Então ele não vê esse escândalo moral e ético, que não tem nada a ver com a Constituição também. É antidemocracia. Mas claro que antidemocratas para ele só a direita, só Bolsonaro, né? O STF defende a democracia. E olha agora essa notícia grave aqui, hein? O jornalismo tradicional tá todo caindo cada vez, não vou falar palavrão aqui, caindo cada vez mais em cima do STF. Vejam só isso aqui. Os crimes do Supremo. Estão dizendo aí que Moraes ficou furioso depois que publicaram essa reportagem. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, utilizou ao menos 8 voos em aviões de empresas ligadas a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no período entre maio e outubro de 2025. O ministro estaria acompanhado de sua mulher, Viviane Barsi de Moraes. Dos 8 voos, 7 teriam sido em aviões da Prime Aviation, empresa de compartilhamento de bens de luxo, da qual Vorcaro era sócio através do fundo Patrimonial Blue. Vai lá, Moraes, vai censurar a Folha de São Paulo agora, vai. Você viu que o negócio de Moraes começou em maio e se estendeu até outubro. Ele provavelmente estava se prevenindo, caso viesse a Magnitsky, como veio, ele teria esses milhões aí para se manter na vida de luxo dele. Tá vendo? É uma coisa com a outra. Mas daqui a pouco o jurista André Massiglia vai explicar um pouco melhor sobre isso. Mas falando em Folha de São Paulo, fazendo denúncia contra Alexandre de Moraes, quem não se lembra aqui daquele jornalista americano Glenn Greenwald? Se lembra que ele tinha se eu não me engano, 6 gigabytes de informação que poderia condenar Alexandre de Moraes, que a Folha de São Paulo começou a liberar, mandando ele ser criativo para perseguir a Revista Oeste. A Folha de São Paulo, Glenn Greenwald colocou tudo isso para fora e depois ninguém ouviu falar mais nisso. Tagliaferro também, foi uma operação abafa, que as acusações graves de Tagliaferro, muitos jornalistinhas aí fingiu que não viu, porque até prenderem Bolsonaro, ninguém podia tocar no STF. Né? Folha de São Paulo, Globo News, ninguém fala. Essas denúncias todas só apareceram, pode ser até coincidência, porque as acusações em relação a Alexandre de Moraes e Vorcaro começaram no ano passado. Foi em abril do ano passado que apareceram as primeiras denúncias. Mas tem muita. É uma coincidência muito estranha também. Todas essas acusações contra Alexandre de Moraes, contra o Dias Toffoli, só aparecerem depois de já ter feito o trânsito julgado em relação a Bolsonaro. Muito estranho. Mas o mundo inteiro está vendo os absurdos do STF. E quem diz isso é a Globo News. A Globo News mostrando que o mundo inteiro está escandalizado com Alexandre de Moraes, Dias Toffoli. Os crimes do Supremo são notícia pelo mundo. A revista britânica Economist publicou um texto falando sobre a crise no Supremo. O artigo diz, já no título, que a corte está envolvida em um enorme escândalo, um vasto escândalo, e que alguns dos juízes mais poderosos do mundo têm uma relação próxima com as elites empresariais e políticas. Aí no artigo eles mencionam o ministro Dias Toffoli, o ministro Moraes, destacando os questionamentos que envolvem essas autoridades. Aí a revista lembra também que o Supremo foi responsável por julgar os atos golpistas, mas ponderou que a atuação não é imune a críticas, afirmando que mesmo defendendo a democracia, o tribunal tem se mostrado mais intransigente, muitas vezes interpretando críticas a seus membros como um ataque à própria
democracia. E mesmo assim contrariando a Globo, que defende que Moraes estava certo nos atos golpistas defendendo a democracia. Um dia essa narrativa de golpe vai cair por terra e a Globo vai fingir que nada aconteceu, que eles nunca defenderam essa posição política de Moraes. É coisa da Globo, dessa galera da esquerda, né? A gente não pode jamais, por favor, a gente não pode jamais esquecer o que a esquerda fez. A perseguição da esquerda, as mentiras, tudo que eles acusam à direita. Isso não pode ser esquecido. Para a gente sempre lembrar qual é a índole, qual é o caráter da esquerda brasileira. Não dá para confiar. Não dá para fazer a coisa certa, ser justo. Você tem que se defender. Não, você tem que ser pragmático. Tem que ir lá buscar o seu. E não, jamais buscar um diálogo com a esquerda. A não ser que você seja Flávio Bolsonaro, você faça política, mas se você não faz política, meu irmão, se você ou é um jornalista, ou é um cidadão, ou tem a mente livre, não confie na esquerda. Claro que não precisa levar isso para o âmbito pessoal, sua família, seus amigos. Se tem gente que pensa diferente, não fala de política, porque política é paixão, vai ter briga. Mas para fazer coisa séria, meu amigo, não confie na esquerda, ok? Agora, para falar um pouco mais de Alexandre de Moraes, sobre a fúria de Moraes com essa acusação da Folha de São Paulo, o grande jurista André Marsiglia. Moraes está revoltado com a Folha de São Paulo por causa dessa reportagem aí. Vai cair, meus amigos, até desmoronar. Daqui pra frente é ladeira abaixo. Olha só, a Folha de São Paulo acaba de revelar, tudo documentado, que o ministro Moraes voou pelo menos 8 vezes em jatinhos de luxo pertencentes ao Daniel Vorcaro. Pronto, esses com voos provas, o Moraes tem fez provas com a sua esposa, a Viviane Barsi. O fato é o seguinte, diz a Folha de São Paulo que o Moraes e a sua esposa, eles simplesmente voaram entre maio e outubro de 2025 pelo menos 8 vezes nos jatinhos de luxo do Vorcaro. Hein? E isso é muito interessante porque maio e outubro, sabe o que aconteceu durante esse período de 25? Maio e outubro, meus caros, é exatamente o momento em que o Banco Master estava no radar do Banco Central, em que eles tentaram fazer a compra e venda para o BRB e o Banco Central estava fiscalizando o Banco Master. Então é exatamente no período mais crítico, coincidentemente no período mais crítico do Banco Master, que os voos do Moraes e da mulher dele foram feitos dentro desses jatinhos do Vorcaro. À toa que Moraes está injuriado. O que é que ele vai sustentar agora? Vai dizer que foi só passivo para falar de futebol dos jogos do Corinthians? Uma observação importante também é porque essa época de maio, outubro, também ali a partir de junho, julho, foi a iminência da Lei Magnitsky para cima de Moraes. Antes de acontecer a Lei Magnitsky, todo mundo já estava falando sobre isso. E Moraes já estava prevendo que podia acontecer e queria se precaver enquanto podia. Então o que é que ele fez, amigo? Fazer negócio com o empresário, com o banqueiro e garantir o luxo dele. 129 milhões de reais ia garantir o luxo de Moraes e ele poderia se manter mesmo com a Lei Magnitsky em cima até do salário que ele ganhava. Com certeza pode ter tido esse pensamento, o cara com medo da Lei Magnitsky, ele partiu para fazer essas coisas ilícitas e agora que a Lei Magnitsky voltou, ele meio que não sabe muito o que fazer, não é? Agora já tá metido aí, meu irmão, mas cometeu crime, tem que pagar, papai, entendeu? O brasileiro tem que cobrar. Se Moraes cometeu crime, e a gente sabe que ele comete crime quase todos os dias há 7 anos, tem que pagar pelos seus erros. Muito bem, mudando um pouco de assunto, para aquela cena falando de acusação, aquela acusação horrível que fizeram contra o relator. Lindbergh Farias, Soraya Tronic, fizeram acusações absurdas, que eu não vou nem repetir aqui as acusações que eles fizeram. Mas o relator não vai deixar barato. É o que eu digo aqui, meu irmão. Não, olha, a esquerda é assim, nós não somos iguais a ele, nós temos que bater de frente, temos que ser iguais à esquerda, porque senão a gente perde, senão eles passam por cima da gente. E é o que o relator prometeu fazer, viu? Ele vai processar e ele vai caçar os dois. O senador acusado falsamente pelos petistas dá uma resposta na cara. Soraya Tronic tem a vergonha, uma senadora da República, fazer uma acusação leviana dessa e dizer vou pedir desculpa. Lindbergh Farias tem a vergonha. Você é acostumado a praticar fatos criminosos, mas você foi longe demais agora. Eu não vou aceitar nada menos do que a justiça
plena. Olha, se vocês soubessem o tamanho da minha indignação, o tamanho da minha revolta pela crueldade, pela infâmia, pela forma vil que assacaram contra mim, isso, vocês imaginem, o meu peito tá rasgado, eu tô com o coração doendo. Eu trabalhei muito a minha vida toda e não merecia algo tão infame. Ô meu amigo, esse é o caráter do PT. Eles não querem saber da verdade, eles destroem reputações, tudo em nome do poder pra eles. E Soraya Tronic sabia que essa acusação era uma mentira. Tanto que ela própria assumiu, olha gente, se isso aqui não for verdade, é só fazer um teste de DNA, tá resolvido. Transferido o ônus da prova para aquele que é acusado, não. É o acusador que tem o ônus da prova, não é o cara que vai ter que provar se defendendo. Mas por que Soraya Tronic e Lindbergh fizeram isso? Porque eles sabiam que o fim, o PT ali, a esquerda comemorando o fim das investigações do INSS, ia prejudicar muito a imagem do PT e da esquerda de Lula em ano de eleição. Então, para jogar aquela cortina de fumaça e ninguém ver que foi o PT, que foi a esquerda que quis acabar com a CPMI, eles pegaram essa acusação bombástica e lançaram bem na mesma hora. Aí, claro, fizeram isso para tentar salvar a esquerda aí da visão péssima que eles iam ter da sociedade, tendo a sociedade, e jogaram essa acusação absurda para cima do cara. O cara sobrou, o relator sobrou, mas agora vão ter que pagar por isso, né? Que ele não vai deixar barato. E o povo vai continuar, e não vai enganar o povo vai saber que foi a esquerda, que é o PT, que é Lula, o esquerdista que vocês querem votar aí, viu, suas esquerdas? Que é o culpado pelo fim das investigações do crime contra os aposentados. Muito bem. E falando em eleição, quem é que está aí? É Flávio Bolsonaro. Ele está correndo o mundo mostrando o que acontece no Brasil. Só que para a esquerda, Flávio Bolsonaro está fazendo fake news, está mentindo e está quase cometendo um golpe. Veja o que é golpe para a esquerda. Miriam Leitão já falou até sobre isso. Quanto você quer apostar que essa fala de Flávio Bolsonaro para um veículo de imprensa do exterior já vai ser considerado motivo suficiente para tornar ele inelegível? A população brasileira percebeu que houve uma grande perseguição, que a condenação do Bolsonaro e de centenas de outras pessoas foi uma farsa. E hoje, grande parte, milhões de eleitores brasileiros vão levar em consideração, na hora de escolher os seus candidatos, em especial no Senado Federal, se eles são favoráveis ou não ao impeachment de ministros da Suprema Corte. O argumento deles vai ser dizer que se Flávio Bolsonaro diz que o STF fez uma farsa política, que o golpe foi só uma narrativa inventada pela esquerda e pelo STF, isso seria suficiente para considerar ele um golpista e que ele vai implementar uma ditadura para dar um golpe no país. Por isso tem que ficar inelegível. Tem gente na direita que não entendeu ainda que a esquerda é capaz, dessa imprensa lixo e esse STF que persegue a direita são capazes de fazer qualquer coisa. Espere só. Eles estão vendo Flávio Bolsonaro crescendo cada vez mais nas pesquisas. Eles não vão aceitar Flávio Bolsonaro chegando com tudo para ganhar as eleições, porque Flávio Bolsonaro vai dar a anistia para todo mundo do Rio de Janeiro, sem nenhum tipo de condicional de restrição, anistia geral e irrestrita. E eles não querem aceitar isso. Eles vão ver isso como humilhação para o Supremo. E eles consideram qualquer pessoa que questiona as urnas, qualquer pessoa que questione o STF é um ataque à democracia, e se você atacar a democracia, você é um ditador, você quer dar um golpe. E isso vai ser argumento, isso que Flávio Bolsonaro falou, já é argumento suficiente para tornar ele inelegível, que é tudo que a esquerda quer. Bolsonaro, o pai, já está preso, não tem como. Eduardo Bolsonaro está fora do Brasil e se ele voltar, ele é preso, todo mundo sabe. Tanto que Valdemar Costa Neto falou, pode ser que Flávio Bolsonaro, que Eduardo Bolsonaro, nunca mais, se a esquerda ganhar as eleições, é provável que Eduardo Bolsonaro nunca mais volte ao Brasil, nunca mais veja o pai dele, porque ele sabe o que acontece se ele voltar. Então, os filhos que sobram? Tem Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, e a esquerda vai tratar qualquer um que assuma esse lugar de Bolsonaro, que assuma o lugar da direita conservadora, qualquer um que assumir esse lugar, vai ser tratado como um ditador em potencial que vai dar um golpe. Essa é a esquerda, não adianta mudar. Ah não gente, vamos colocar Tarcísio, porque Tarcísio, pode colocar Tarcísio, que é o sonho da esquerda, porque eles não queriam, a esquerda, o centrão, não queria ver o nome Bolsonaro. Política é paixão, eles não querem o nome Bolsonaro. Ah não gente, Tarcísio é melhor, com Tarcísio tem muito mais chance de ganhar de Lula.
Aí as pesquisas vai e contradizem eles, absurdo, né? São burros, porque a polarização é Lula e Bolsonaro, não tem pra mais ninguém, papai. Mesmo assim, se colocar Tarcísio no lugar de Flávio Bolsonaro, vai ter briga, vai ter... vão dizer que Tarcísio é o novo ditador extremista radical do Brasil. A esquerda, ela é assim. E Flávio Bolsonaro, para se precaver, ele tá andando com segurança, hein? Porque sabe como é a esquerda, né? Flávio Bolsonaro no aeroporto protegido por 5 seguranças. Flávio Bolsonaro. Tem que se proteger mesmo, meu amigo. Tá lidando com a esquerda brasileira. E a esquerda brasileira não aceita o contrário, não aceita o opositor político. Tamo junto, hein? Tô contigo. Tudo bem? Eu tô com você, valeu, com boa viagem. Isso aí, Flávio Bolsonaro. Se proteja mesmo, viu? Porque a gente sabe o que a esquerda faz aí. Fez com seu pai, fez com Donald Trump. E eles não aceitam opositores políticos. Se proteger bastante, hein, Flávio? Pelo amor de Deus. A palavra-chave da esquerda é intolerância. Eles estão falando em amor, em diversidade, diversidade. Vocês entenderam? Se eles estão falando disso, é porque é justamente o contrário. Eles são completamente intolerantes. A gente lembra muito bem de todos os adjetivos que eles lançavam pra cima de Bolsonaro. Você lembra? Pois é, aquela ali é a índole da esquerda. E se você criticar a esquerda, você pode ser preso. Como aconteceu com esse cara aqui, ó. O último vídeo de hoje. Opa, tá sem som. Deixa eu colocar o som aqui. Grava. Polícia aprendendo. Por quê? Foi o que ele fez? Olha o que ele fez aí, ó. Muito bem, cara. Parabéns pela coragem. Ele ouviu. Você viu a democracia da esquerda aí, né? Proibido falar a verdade. Esse cara aí, pelo que eu apurei, pelo que eu vi, esse rapaz, ele é um membro do MBL, né? Se eu não me engano, daqui no Nordeste, mas ele é do Partido Missão do MBL. Mas, daí, né? Eu vou chamar o cara de herói, porque é isso que a gente precisa ver, alguém fazer isso. Você não vê gente lá do MBL, até gente do PL, gente da direita, ter essa posição. Agora, ainda contra Lula, ainda é um pouco mais fácil. Eu queria ver ele fazer isso com o STF. Não é Kim Kataguiri, não é Renan Santos. Que tal falar assim com o ministro do STF? Tem coragem? Não, pelo visto só tem coragem a turma do Bolsonaro, que muitos estão presos. E o pessoal nem percebe o quanto de heroísmo tem naqueles que foram presos por esse Alexandre de Moraes de esquerda. Esse STF completamente antidemocrático. Esses foram os vídeos de hoje, espero que vocês tenham aprendido, comentado, curtido. Comente aqui, participe, se torne um membro, faça parte da nossa comunidade, ok? E a gente se encontra na próxima vez, possivelmente amanhã vou colocar vídeos aqui para que você possa usufruir dos vídeos e a gente crescendo cada vez mais a nossa comunidade. Um abração para vocês e até a próxima. Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os 3 poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Principalmente para você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos, não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.